igreja, boa noite. Que bom que a gente pode estar junto mais uma vez na casa do Senhor, não é? Glórias a Deus porque você está aqui, porque o Senhor te trouxe aqui essa noite. Nós poderíamos estar em muitos outros lugares, mas aprove a Deus que a gente estivesse aqui nessa noite para honrarmos o nome dEle, celebrarmos a alegria que temos nele. Então, se você entrou aqui, não teve a chance de falar com alguém que está do seu lado, entrou meio tímido, faça isso agora. Dá um aperto de mão na pessoa que está aí do seu lado, cumprimente-a. Diga que bom que você veio. Vamos cultuar ao Deus, nosso Senhor. Você também que nos acompanha pela internet, cultue ao Senhor conosco. Será um prazer celebrarmos juntos ao Senhor. Deus que nos formou, Deus que nos fez, Deus que nos conhece, Deus que nos ama. Glórias a Deus. Nós vamos ficar em pé nessa hora. Nós vamos buscar o Senhor em oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Deixe que dessa hora saiam de você palavras de adoração ao Senhor. Às vezes a gente passa o dia tão desconectado. Nossa cabeça às vezes está focada em outras coisas. É no futebol do domingo à tarde, é no aniversário que a gente foi, é no churrasco que a gente foi. Tudo isso é tão bom, mas parece que a gente às vezes perde o foco. E nessa hora nós queremos colocar o nosso coração no foco. Queremos pensar no que o Senhor tem feito, pensar no que o Senhor quer fazer através de nós, no meio de nós. Coloque o seu coração na presença de Deus. Vou dar uns minutinhos para você, uns segundinhos para você falar com o teu Deus. Diga palavras de adoração, palavras que exaltem o nome dEle. Seja exaltado, Jesus. Senhor, nesta hora de adoração, nós queremos colocar o nosso coração no Teu altar. E queremos, Senhor, nos apresentar a Ti com gratidão, com o coração cheio, Senhor, de gratidão. Louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor tem feito e faz na nossa vida. Louvado seja o Senhor porque mesmo apesar de tantas questões, apesar do nosso cansaço, apesar, Senhor, das nossas crises, dos nossos dilemas, mais uma vez nos colocamos aqui e nós sentimos, Senhor, que durante este momento em que louvamos o Senhor vem com a Tua presença, com o Teu renovo, com o Teu refrigério, com a Tua paz e enche o nosso coração. Neste culto, nesta noite, nós queremos declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel. Tudo que nós temos experimentado ao longo dos nossos dias. Ó Deus, nós não estamos aqui para perder tempo, nós não estamos aqui só para ver os nossos amigos. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos ser cheios, queremos ser completados em obra pelo Senhor. Aquilo que o Senhor começou a fazer, nós queremos que o Senhor faça mais um pouco nessa noite. De modo que ao longo desta semana a gente experimente mais coisas com o Senhor. Ó Deus, que a gente tenha outras experiências contigo através das nossas questões do dia a dia, com colegas de trabalho, a gente em nossas escolas, nos nossos trabalhos, cursos, o que quer que seja. Nós queremos que o Senhor tenha primazia na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, pedimos pela Tua misericórdia e pedimos para que o Senhor sonde os nossos corações, para que as nossas motivações sejam as certas. Ó Deus, que muito mais do que canções, muito mais do que instrumentos e música, muito mais do que um ajuntamento aqui, seja a nossa vida uma vida de adoração ao Senhor, de devoção ao Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus. É isso que nós oramos nessa hora. Amém. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, declarou essas palavras: meu coração está firme em Ti, ó Deus, por isso Te cantarei louvores com todo o meu ser. Despertem lira e harpa, quero acordar o amanhecer com a minha canção. Todos nós. Eu Te darei graças, Senhor, no meio dos povos. Cantarei louvores a Ti entre as nações.
pois o teu amor é mais alto que os céus. A tua fidelidade chega até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus. Que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Exalte ao Senhor nessa hora. Louve ao Senhor nessa hora com as suas mãos erguidas, com seus aplausos, com seus joelhos, com o seu coração. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Ao Senhor, dai graças ao Senhor, pois Ele é Rei. O seu amor é para sempre, pois Ele é bom e sobre tudo está. O seu amor é para sempre. Cantai. Louvai. Deixa o amanhecer ao pôr do sol. O seu amor é para sempre. Pela graça de Deus nós
vamos cantar uma canção agora, junto com o coro, com o Alan. E nós seremos motivados em adoração ao Senhor. Talvez você tenha escutado, seja a segunda vez que você veja essa música. E nós vamos participar junto com o coro. Na verdade, como assim participar junto com o coro? Nós todos aqui estamos em adoração ao Senhor, amém? Em nenhum momento a gente está apresentando nada, muito pelo contrário. O que nós queremos é motivarmos uns aos outros em adoração ao Senhor, como a palavra diz, ensinando uns aos outros com cânticos, hinos, cânticos espirituais diante da presença de Deus. E nós vamos cantar nessa hora. Louvado seja Deus. Ela é bem fácil. Nós vamos repetir com o Alan, assim, ó. Glória e honra, majestade, o domínio, Senhor, pertence a ti. Glória e honra, majestade, o domínio, Senhor, pertence a ti. E não há como melhorar o teu amor por nós. Foi o que ouvimos essa semana, em determinado momento. Muitas vezes a gente quer fazer coisas para o Senhor, a gente quer melhorar as coisas, a gente quer fazer com que o Senhor nos ame mais, mas o Senhor já nos ama o suficiente. O Senhor já entregou o Filho dele. O Senhor já veio até nós encarnado, morreu por nós na cruz.
Aproveite desse amor, cante, não fique indiferente ao que o Senhor está fazendo. Quando você cantar tudo é teu Senhor, tudo é teu Senhor, diga de verdade, tudo é teu Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu não tenho, tudo é teu. Abre meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu te ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Tudo é teu, Senhor, tudo é teu, Senhor. Tudo que temos é teu, tudo que somos é teu. Recebe o louvor da tua igreja nessa hora. Vamos cantar, não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei.
promove libertação, não só curas físicas, Senhor, mas curas na nossa alma. Nós precisamos ser libertos de tantas coisas. Nós queremos colocar a nossa vida no Teu altar, Deus. Nós estamos cansados, muitas vezes, desanimados, feridos. Tudo é Teu, Senhor. Toma o nosso coração ferido, toma o nosso coração amassado. Às vezes há pessoas aqui que durante as músicas de cântico, de júbilo, dão seus sorrisos, aplaudem, mas escondem um coração tão triste. Muitas vezes essas pessoas somos nós mesmos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Visita-nos, Senhor. Dá-nos a humildade do Teu Santo Espírito, de Jesus que falou para nós. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós queremos aprender com Jesus. 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 Ó Deus, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. São mais que canções. São mais do que só sentimentos. Nós queremos ter obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. Teus pés.
faça esse exercício nesta hora. Tudo que você cantou, deixa a letra projetada para mim, por favor. Medite em tudo que você falou. Medite nesses refrões. Medite em tudo isso. Medite nisso. Medite na santidade do Senhor. Medite. Traz à memória aqueles momentos que você busca. Parece que Ele não responde, mas Ele responde. Ele está ali presente contigo. A gente tem muitos afazeres na vida, a gente tem muitos compromissos na vida, mas no fim das contas, o que importa é o que vivemos com Ele, porque será isso que nós levaremos dessa vida. Só isso, Senhor. Nós só queremos aprender com Jesus. Só isso importa, nada mais. Que busquemos o Teu reino em primeiro lugar e a Sua justiça. Que buscamos o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Que busquemos ao Senhor de todo o seu coração, porque o Senhor não quer atos, o Senhor não quer coisas, o Senhor quer sim atos de justiça, o Senhor quer atos de retidão, uma vida piedosa e sincera diante do Senhor. É isso que importa. O Senhor é a essência da adoração. O Senhor é a essência da adoração. Nós vamos quebrar um protocolo e nós vamos cantar essa canção, que o Senhor é a essência da adoração. Podemos? Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me chego a Ti. Conduza neste momento. Louvado seja o Senhor.
como é bom louvar o teu nome, como é bom o ajuntamento do teu povo, como é bom estarmos lado a lado. Há momentos e situações em que nada nos é necessário, a não ser sentir a tua presença e o teu amor em nós. Recebe o nosso louvor, recebe nossa gratidão, nossa adoração, seja por meio desses cânticos, seja por essas orações que foram elevadas a Ti agora, mas acima de tudo seja a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, para honrar, glorificar e dar testemunho de quem Tu és nesta geração, em nome de Jesus, amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Quase que nem precisa mais falar nada. Está tudo falado, dito, sentido nesta noite, neste lugar. Mas quero chamar os nossos pequeninos aqui para abraçá-los e despedi-los para o culto infantil. Bom ver vocês no Real Missionário. Alguns já estão vindo aí preparados. Cadê a caixinha do Real Missionário para os nossos pequeninos entregarem suas ofertas e aprenderem a dar com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Que bom que vocês estão aqui. Que alegria ver vocês. Olá, Esther. Tudo bom, querida? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Que gente linda. Dia 1º de dezembro, à noite, vocês estarão participando da abertura do nosso Natal, não é? O nosso coro Pequeno Canto aí ensaiando com a tia Ruth. Dia 1º de dezembro, pela manhã já começam as nossas celebrações natalinas e à noite os nossos pequeninos estarão entregando a Deus o seu louvor, a sua adoração pelo nosso Natal. Quer ir lá, Thales? Vai lá, passa aqui, ó, pede licença. A caixa chegou depois de você, né? Vai lá, isso. Que bom que vocês estão aqui. Quer voltar? Agora volta. Ali, ó, na caixinha, querida, aí, ó. Isso, João, põe aí a sua ofertinha ao Senhor, vai. Aqui, ó, João, ali, ó, aí, ali. Isso. Muito bom. Deus seja louvado. Pode ficar aqui, senta aqui, ó. Tem lugar para vocês também. Isso. Visitantes com a gente. Que bom, gente linda do Senhor, não é? Eu falo linda, todo mundo olha para mim. Como diz, é comigo o negócio? É, com todos vocês. Que bom. Deus abençoe vocês e que vocês continuem crescendo, aprendendo a amar a Jesus de todo o coração e que lá com as professoras, com toda a equipe, vocês cresçam aprendendo a amar a Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelas nossas crianças. Abençoa os nossos filhos, guardando-os de todo mal e estende esta bênção para as crianças desta geração. Nosso coração sente, especialmente nos dias que se passaram, crianças que morrem de forma tão inocente, tão vítimas do mundo cruel em que nós vivemos e que temos desenvolvido a maldade, nos acostumado com o medo. Pai querido, tem misericórdia das famílias que estão em luto, tem misericórdia das famílias que estão carentes, necessitadas, tem misericórdia das crianças que estão hoje sob a pressão, sob o assédio, sob ameaças. Livra, Pai, essas crianças, dá a elas esperança de vida e abençoa essas que aqui estão, para que pelo menos por meio destas haja esperança no mundo de hoje, mas que por meio dessas crianças, onde elas estiverem, na escola, nas creches, nos seus prédios, nos seus bairros, elas possam testemunhar que Jesus já faz diferença na vida delas. Abençoa os nossos lares, nossas famílias, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O IBMEIER Notícias de hoje está começando e traz as notícias do dia a dia da nossa igreja para te manter sempre conectado. A fim de facilitar nosso dia a dia, a IBMEIER tem conta em vários bancos. Por isso, pedimos aos irmãos que deem preferência ao depósito ou transferência bancária, para que tenhamos uma menor circulação de dinheiro no salão de culto, prezando assim pela maior segurança de todos nós. Para saber quais bancos, agências e contas estão disponíveis, leia o nosso boletim. Você já conhece a Missão Batista Bethesda? Esse é um projeto da nossa igreja para abençoar o bairro de Santa Rita, em Nova Iguaçu, através da plantação de uma igreja na localidade.
e você está convidado a conhecer e ajudar essa missão. Os cultos de lá acontecem todos os domingos às 10 horas e estamos precisando de músicos, de irmãos para trabalhar com as crianças e os adolescentes e de pessoas que atuem na equipe de apoio. Participe indo até lá para servir ou ficando aqui e orando. Para mais informações, procure o Pastor Augusto. Vem aí os novos pequenos grupos multiplicadores. Escolha aquele que mais se encaixa à sua agenda e participe deste momento de comunhão, aprendizagem entre os irmãos e, principalmente, de multiplicação de discípulos. Se inscreva através do link informado no boletim. E para você que já participa, não se preocupe, pois os demais grupos continuam normalmente. Procure o Pastor Fabrício para mais informações. O IBMEIER Notícias de hoje fica por aqui. Fique atento às nossas redes sociais para saber tudo o que tem acontecido aqui na nossa igreja. Uma boa semana a todos e até o próximo programa. Mais uma vez, e agora sim, boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja em cada um. Alegria de estarmos juntos. A Isabela nos trouxe aí notícias lá da Fazenda Bethesda e hoje pela manhã a equipe esteve lá mais uma vez, mas no domingo passado, como eu já disse hoje pela manhã, foi um domingo muito especial, porque nós como igreja recebemos e acolhemos mais 3 vidas preciosas que o Senhor nos deu para cuidar, para serem cuidadas pela igreja. Domingo passado pela manhã, pastor Augusto e sua equipe realizaram batismos. Nós temos algumas imagens aí para você viver aquele momento, ainda que pelas imagens. E aí estão as 3 irmãs que foram batizadas, né? 2 delas participaram aqui do nosso casamento comunitário no mês de outubro, por isso então estavam aptas para o batismo, pois regularizaram toda a situação, o estado civil delas, com ajuda, com apoio da igreja, e no domingo passado então foram batizadas para a honra do Senhor. Trabalho crescendo. Agora mesmo eu recebi o testemunho de um dos membros da equipe, pastor Augusto, dizendo: pastor, tem tanta criança que quanto mais gente lá, melhor, para ajudar a controlar, a dirigir as crianças de lá. Então aí está o convite para você participar desta oportunidade, servir ao Senhor também por meio das nossas ações evangelísticas e missionárias. Quero reforçar a convocação que está em seu boletim para no próximo domingo, nos 3 cultos, 9, 11 e 7 da noite, realizarmos uma assembleia extraordinária para eleição e renovação dos nossos conselhos fiscal e de líderes. Nós, durante o ano, somos acompanhados pelo Conselho Fiscal, que avalia e dá pareceres sobre tudo aquilo que acontece administrativamente aqui na igreja, tanto na área financeira, contábil e também jurídica, quando necessário. São membros da igreja que compõem o Conselho Fiscal e estão habilitados e capacitados para dizerem se nossas contas estão em ordem, se estamos dentro do necessário, da legalidade, da transparência. E no domingo que vem estaremos recompondo este conselho para renovar o seu terço a cada ano. E o Conselho de Líderes, que é o grupo de liderança da igreja, do qual 2/3 dele é composto por pessoas eleitas diretamente pela igreja, a diretoria e 9 membros que são renovados a cada ano pelo terço, ou seja, a cada ano nós renovamos 3 membros deste conselho, mais os 2 suplentes. No domingo que vem, portanto, os irmãos receberão uma cédula própria, em que estarão ali os candidatos a cada um desses cargos e os irmãos poderão votar. Então, fique a igreja convocada para, durante o domingo que vem, dia 24, no culto das 9, no culto das 11, no culto das 7 da noite, a igreja participar deste pleito, renovando os conselhos que fazem parte da nossa, do nosso organograma, da nossa estrutura eclesiástica. Dia 23 de dezembro se aproxima. E hoje pela manhã a Lívia já nos deu notícias e vai trazer mais informações para você que está no culto da noite sobre o que temos feito e o que faremos nessa semana que está começando. Estamos sim a todo vapor. Na quarta-feira passada a equipe do Luz na Calçada foi às ruas mais uma vez, como faz de 15 em 15 dias, mas desta vez, além de tudo que faz, teve um objetivo a mais, que foi dizer às pessoas: dia 23 estaremos aqui no Jardim do Meier celebrando o Natal com vocês. E a expectativa já é grande e nós então estamos trabalhando e orando para que isso seja uma obra missionária de evangelização e de testemunho para a nossa comunidade. Boa noite, igreja. Muito bom, a gente tem recebido com muita alegria tudo que tem acontecido desde o momento que Deus colocou isso nos nossos corações, esse ano se concretizando.
E a gente já quer agradecer à igreja pela resposta que nós temos tido. Nós temos aproximadamente 160 pessoas que já se colocaram disponíveis para servir, desde o antes até o durante, no pós-evento. Então, a gente quer glorificar a Deus. Hoje de manhã também iniciamos as nossas doações, né? A distribuição aí de doações. Também já caminhamos muito, então temos poucos materiais ainda, mas se você puder doar também, participar através da doação, nós estaremos ali fora ao final do culto. Você pode pegar um papelzinho com a gente, esclarecendo que todo o material ele vai ser doado cru. Nós teremos uma equipe de cozinha que vai preparar aqui, então você não precisa ficar preocupado se você vai conseguir assar, se você vai fazer, se vai queimar o arroz. Não precisa se preocupar com isso. Nós teremos uma equipe que estará aqui trabalhando um dia antes, para que tudo esteja prontinho aí no momento que a gente for até a praça, tá bom? Então, se você já se colocou, preencheu a ficha, seja através do papel que nós distribuímos ou pelo link, nós temos uma reunião na próxima sexta-feira, dia 22, às 19 horas, aqui na igreja, quando nós vamos passar como cada equipe vai trabalhar, como será essa divisão. Para você que ainda está em dúvida se conseguirá ou não, Lívia, eu vou cantar no coro, então eu não sei. Vai dar tempo de você cantar no coro, de você participar em outras frentes também. Então venha, sexta-feira, dia 22, às 19 horas, nós estaremos aqui, tá bom? E dia 23, no sábado, você que participou da oficina de bonecas, nós vamos começar a confeccionar as bonecas para doar, tanto no dia 23 quanto na comemoração da Fazenda Betesda. Então, às 9 horas da manhã, de 9 às 12, nós estaremos aqui também. E se você não pôde participar, mas quer aprender, esteja também, que a nossa professora Luciana vai ensinar enquanto a gente está produzindo. E que o nome do Senhor continue a ser glorificado através de cada ação, de cada frente nossa. Esteja em oração, como a Lívia disse pela manhã, a equipe de oração é toda a igreja. Não são só esses 160 que por enquanto estão aí disponíveis, haverá outros também, juntando-se a nós, mas sua oração é fundamental para que todas as barreiras sejam vencidas e o dia 23 seja um dia de testemunhar do amor de Deus para esta geração. No dia 1º de dezembro, primeiro domingo de dezembro, como eu disse, as crianças estarão abrindo o Natal junto com as demais atividades que teremos ao longo do mês de dezembro, celebrando o Natal de Jesus. Mas no primeiro domingo também teremos o segundo encontro azul, aquele encontro que tivemos agora no mês de outubro para celebrar o nosso apoio, né, o nosso cuidado com as famílias que lutam com a realidade e a experiência de espectros autistas. Dia 1º de dezembro teremos o segundo encontro, às 5 horas da tarde, no auditório do 6º andar. Já começa a divulgar, a falar com quem você conhece. É um encontro onde queremos compartilhar o amor, dividir a atenção e o cuidado entre as famílias, para que em tudo que fizermos, Deus seja glorificado e exaltado na vida da igreja. Então, dia 1º de dezembro, o segundo encontro azul aqui para as famílias que vivenciam essa experiência, que lutam com a realidade de espectros autistas. Toda a atenção e todo o cuidado que a igreja puder dispensar e suprir será um instrumento de Deus para abençoar vidas. Nós vamos continuar louvando e adorando ao Senhor agora com a entrega dos nossos dízimos e ofertas, fazendo com alegria, fazendo com a certeza de que Deus tem nos dado muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, e com generosidade, servindo ao Senhor, dedicando a Deus com alegria, porque como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9:7, Deus ama ao que dá com alegria. Cristo a ti.
Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade tão singular, quando entregamos, ó Deus, um pouco de muito que Tu nos ofereces, Senhor. Abençoe as pessoas que vão ministrar esses valores, pois é para a Tua obra. Abençoa, Senhor, a cada um que esteve aqui à frente ofertando, e aquelas pessoas que porventura não puderam fazer, que da próxima vez, Senhor, possam fazer também. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 4, versos 17, 18 e 19. 1 João 4, versos 17, 18 e 19. Texto escolhido para esta noite tem como objetivo cuidar do nosso coração em meio a um mundo que nos oferece tantos perigos. Não é tão raro e não são poucas as vezes em que ouço pessoas se justificando suas lutas, suas dificuldades e também suas limitações em dizerem: pastor, estou com tanto medo. O fato é que a realidade do medo tem sido presente no coração, na mente desta geração. Medo sempre esteve presente na humanidade. Creio que desde que o mundo é mundo e desde que a história da humanidade se faz presente e real, o medo é uma sensação, é uma experiência que está presente na existência. Basta existir para termos uma experiência de amedrontamento. As crianças aprendem logo cedo a viver e enfrentar o medo. Muitas vezes a gente usa expressões positivas, encorajadoras, levando o ser humano, o indivíduo, a ser confrontado com suas fraquezas e limitações, tentando dar a ele recursos próprios, recursos independentes, recursos quase que autônomos, mas sem uma razão muito fundamentada. Como, por exemplo, ouvimos várias vezes pessoas dizerem, afirmarem com toda coragem, com toda categoria: vença seus medos. Mas se uma afirmação como essa não vier fundamentada e abalizada em razões pelas quais eu de fato não devo ter medo, o que nós recebemos de resposta é: mas como eu posso vencer meu medo se eu me sinto paralisado por ele? Se eu de fato não vejo razão para prosseguir, não tenho no que me segurar, no que me apoiar? E parece-me sim que, ainda que medo seja uma experiência da nossa existência e da nossa vivência desde que a humanidade se faz real, parece que os nossos dias fazem isto surgir e aparecer de uma forma muito mais próxima de nós. As ameaças, a insegurança, as incertezas, as dúvidas, as pressões levam-nos a considerar que a gente não vai conseguir enfrentar e vencer os medos que nos paralisam. Mas, por sua vez, ao mesmo tempo que o medo ele tem uma expressão paralisante, algumas vezes o medo também nos faz ter reações e ações propulsoras inexplicáveis. Evidentemente que o exemplo que eu vou usar aqui não tem nada de pejorativo, é só uma constatação, viu, mulheres? Mas, por exemplo, é impressionante ver como uma pequena barata faz as mulheres literalmente subirem pelas paredes. Mas eu nunca vi uma mulher pensar no perigo que uma barata oferece quando, por exemplo, vê seu filho sob um risco iminente de um grave acidente, de uma fera como um pitbull correndo atrás do seu filho. Não é no caso do meu miojo, tadinho, ele é tão bonzinho como vocês viram na rede social desse ano.
mas eu fico pensando que a mesma mãe que inevitavelmente se descontrola com algum perigo, é aquela mãe que encontra uma coragem inexplicável para vencer todo o risco, toda a ameaça e colocar-se diante do seu filho amado, da sua filha amada, para dizer: antes eu do que ele. Ou seja, o medo, ele é ao mesmo tempo paralisante, seja por um pequeno inseto inofensivo, às vezes nem tanto, né? Mas inofensivo, mas é a mesma reação do medo de perder alguém amado que nos faz ter um ato impensado, algumas vezes até desmedido, mas no impulso de salvar alguém. E a gente perde esse parâmetro e o padrão do risco, do perigo, porque importa é eu salvar o filho, a filha amada. Ou seja, o medo, ele tem essa capacidade, ao mesmo tempo de nos paralisar, ou em outras circunstâncias, de nos levar a ações absolutamente impensadas, e algumas vezes muito mais arriscadas do que poderíamos considerar numa razão, numa lógica, mas porque nós estamos movidos pelo medo de perder alguma coisa ou alguém. O fato é que nós não sabemos ainda lidar com o medo com toda a propriedade que Deus pode nos dar e quer nos dar por meio das Escrituras e da sua palavra. Até porque também às vezes fica confuso na Bíblia, porque a Bíblia diz muitas vezes, mais de 45 vezes a Bíblia usa a expressão não tenha medo. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, essa expressão saiu da boca de Deus Pai. Jesus Cristo disse aos seus discípulos pelo menos 3 vezes, não tenha medo, sou eu. E depois no livro de Atos, por exemplo, o Espírito Santo fala a Paulo naquela noite do naufrágio, quando Paulo ouviu: não tenha medo, porque você não vai morrer dessa vez ainda. Ou seja, a expressão em que Deus diz a alguém não tenha medo é recorrente. Mas se você não souber discernir o senso de medo e temor, você vai se confundir, porque outras vezes a Bíblia vai dizer: tema o Senhor teu Deus, que nada mais é do que tenha medo do Senhor. Mas então, qual é o medo que salva e qual é o medo que destrói? Qual é o medo que paralisa e qual é o medo então que me leva a salvar, a restaurar, a renovar? Se nós pudéssemos fazer uma enquete, nós ouviríamos as mais variadas expressões ou definições de medo. O que nos aflige? Tem gente que vai ter medo de realidades do cotidiano, como altura, escuro, solidão, ameaça do dia a dia, da violência, o medo de sair e não voltar. Ou alguns têm alguns medos mais profundos, alguns medos um pouco mais subjetivos, como o medo de deixar de ser amado por alguém, ou até mesmo o medo de alguém descobrir quem você realmente é por dentro, alguém descobrir os seus pensamentos, e talvez, como eu disse hoje pela manhã, alguém descobrir a senha do seu celular. Coisas que de fato nos paralisam, e quando nós entramos nesse funil, nesse rodamuinho de sensações, nós somos tomados por tantos medos, por exemplo, do amanhã, de perder a saúde, medo de ficar velho, idoso, cansado, feio, medo de perder o padrão, de deixar de ser uma pessoa aceitada no seu meio social, A realidade que vivemos nos leva ao medo do futuro. O que será amanhã? Será que amanhã o meu emprego ainda vai existir? Será que eu voltar para o trabalho terei a sensação, o domínio da situação, o controle? E há também o medo que, para nós cristãos, é um medo que de vez em quando teologicamente nos assombra. Será que realmente eu estou salvo? Porque tem muita gente que está na igreja, que canta, que exalta, que louva, mas às vezes contaminado por uma doutrina perniciosa da perda da salvação, não tem a certeza e a declaração de eu sou salvo por Jesus Cristo. E tem gente que tem medo de morrer. Tem crente que tem medo de morrer, de enfrentar a morte, lidar com a morte. Não significa que a gente goste de morrer ou queira morrer. Como eu disse
no artigo que escrevi no final de outubro acerca desta terrível celebração importada, imitada do Halloween, eu citei pastor Ed Renekiewicz, que no congresso do Celebrando a Recuperação, creio que do ano passado, declarou com todas as letras: eu tenho raiva de quem celebra a morte em qualquer uma das suas expressões. Porque cristão não pode ter alegria, não pode ter prazer na morte, mas também não pode ter medo da morte. É este dualismo, esse sutil e aparente antagonismo em que você não deve desejar a morte, porque como cristão você tem que viver e amar a vida, acordar todos os dias esperançoso, grato ao Senhor, mas por outro lado você não deve também ter medo dela, porque se ela tiver de acontecer, e todos nós um dia a enfrentaremos, há algo que nos assegura esperança, vida, a eternidade. O fato é que eu estou querendo mostrar a você que existem inúmeros, diversos jeitos de expressar medo. Na verdade, todos nós temos. Às vezes a gente até encontra problemas de relacionamento porque a gente menospreza o medo do outro, ou então supervaloriza o medo do outro, e a gente então categoriza. Mas o fato é que só quem tem medo sabe a dimensão do seu medo, só quem sofre com suas limitações e com seus, por que não dizer, traumas, sabe muito bem o que é a dor de sentir-se paralisado, limitado e às vezes até sentindo-se derrotado pelo seu medo. A Bíblia, como eu disse, descreve e narra várias experiências. Os discípulos tiveram medo da tempestade, o povo teve medo do deserto e quis desistir. Davi teve medo dos seus inimigos, adversários no campo de batalha, e muitas vezes colocou isso para Deus. E nós também temos os nossos medos. É importante que você entenda que, em alguns aspectos, isso também é psicológico, né, ou pedagógico pelo menos, você entender que alguns medos são benéficos. A primeira coisa é você entender que o medo faz parte da nossa existência. Nós somos gente porque temos medo. Alguns medos são benéficos, como por exemplo, ninguém deve, pelo menos não deve arriscar-se a brincar com uma cobra venenosa. Não é salutar você encarar uma operação policial e achar que nada vai lhe acontecer no meio de um tiroteio. Então o que o medo lhe faz? Faz recuar, faz você se esconder, faz você procurar um abrigo, porque você tem medo daquela situação e este medo lhe preserva a vida, ou pelo menos diminui drasticamente o risco. Aí você vai criticar: pastor, tem gente aí morrendo dentro de casa. Eu sei, mas você há de concordar comigo que o risco da exposição é incomparavelmente maior daquele que procurou abrigo, escondeu-se, preservou a vida porque teve medo daquela situação. Ou então aquele também que os que amam e adoram esportes radicais vencem o medo de tal maneira perigosa que colocam em risco a sua vida constantemente. E algumas atividades ditas esportivas parece que de nada tem a ver com o esporte, porque mais colocam em risco o atleta do que traz alegria, a realização, a vitória. Mas é pela ânsia, pelo desejo da adrenalina a toda a potência que faz pessoas arriscarem-se. E acham-se vencedores porque venceram seus medos e andam na beira do abismo constantemente sem qualquer aparato de segurança. Ou seja, nesse aspecto, se uma pessoa não tem o senso de que o medo tem um limite benéfico, esta pessoa está doente. Esta pessoa perdeu o senso do valor da vida. Esta pessoa perdeu a dimensão do quão precioso é o existir. E faz parte da nossa natureza humana, isto é, saúde emocional e também espiritual, o senso de autopreservação. Vou cuidar de mim, vou me proteger, não vou viver sob riscos constantes. E alguém disse que para correr risco basta nascer, e de fato é assim.
Mas há também o risco emocional, aquele que às vezes é subjetivo, mas também muito mais profundo, porque este risco visível, este risco benéfico pelo qual nós estamos, ele é de certa forma controlável. Arrisca-se, coloca-se sob ameaça aquele que efetivamente tem vontade objetiva para isso. Mas algumas vezes nós enfrentamos medos emocionais, ou diria subjetivos, imateriais, e que levam-nos a um nível mais profundo. E até este é mais delicado e mais sensível, porque algumas vezes este medo ele é um retrato da irrealidade. Eu gosto muito de lembrar numa situação como essa, daquela dos discípulos no barco. Eu já preguei sobre esse texto algumas vezes, em que diz o texto claramente em Marcos 4, que eles viram, o texto vai dizer, eles viram Jesus, mas acharam que era um fantasma. Ou seja, era um medo fruto da imaginação, era um medo fruto de uma má interpretação dos fatos. Foi um terror que lhes acometeu, porque eles olharam e não reconheceram e acreditaram numa imagem. Lembro também, gosto muito da narrativa, uma das minhas preferidas, para tirar lições preciosas para a minha vida, de primeiro livro de Reis, capítulo 19, quando Elias, depois de no versículo, capítulo 18, vencer os profetas de Baal, derrotá-los e matá-los, Jezabel e Acabe lançam um plano para matá-lo, e o capítulo 19 vai dizer que Elias, tendo medo, fugiu. Ou seja, é este limiar tão tênue entre este medo que fez com que Elias preservasse a sua vida fugindo, mas por outro lado, um medo emocional que fez com que ele acreditasse numa ameaça, esquecendo-se daquilo que havia acontecido no dia anterior. Deus fez uma manifestação incomparável de poder e glória, e Elias esqueceu-se, e naquele momento ele acreditou no seu emocional. Este medo, muitas vezes, leva-nos a um profundo senso de derrota, porque temos medo de fracassar, o medo da rejeição, do abandono, o medo de perder o futuro, o medo de perder o amor, o medo de perder alguma coisa ou alguém. E então precisamos ir mais a fundo e como vencer o medo? E aí vem as técnicas que ainda estão em alta, eu acho que essa moda vai passar, dos famosos coaches, que cobram dezenas de milhares de reais para empresas e reúnem vocês como funcionários no auditório e obrigam vocês a repetirem palavras de ordem, palavras de autoaceitação, e dizem a você, vença os seus medos, e começam com uma série de sugestões e técnicas de manipulação emocional. Mas o fato é que não consegue transformar vocês e a gente de dentro para fora. É apenas uma maquiagem momentânea, um toque emotivo que nos faz achar que podemos. E em geral, essas técnicas baseiam-se numa proposta. Você pode, você é forte, você tem coragem, você tem poder. E então nos levam a cometer um pecado. Às vezes até tentando acertar, nos leva a cometer o pecado essencial lá do Éden. Porque a maioria dessas técnicas propõe assuma o controle da sua vida. É o que eu mais ouço hoje em dia. Assuma o controle da sua vida e você será feliz, você vai vencer os seus medos. E em geral essas técnicas propõem a você este autocontrole, este empoderamento pessoal, seja homem ou mulher, em que você dita as regras, em que você estabelece os limites, em que você diz o que é bom, em que você tem o direito de ser feliz. Mas sabe, foi exatamente isso que a serpente disse a Eva lá no jardim do Éden, e que contaminou o coração de Eva, que contaminou o coração de Adão, e os dois em conjunto pecaram, porque a promessa a Eva era: come dessa fruta e você vai saber tudo o que Deus sabe. Este autoconhecimento, tanto o alto do próprio quanto o alto do elevado, proposto por Satanás, é aquilo que até hoje ainda nos seduz. Eu vou vencer os meus medos se eu assumir o controle de tudo. E por que a gente nunca vence os nossos medos? Porque a gente continua sem controle de nada.
Eu quero ter o controle da minha vida, mas eu continuo com medo de morrer, continuo com medo do futuro, continuo sem ter nenhum controle do amanhã. Muitas vezes eu tenho medo de perder as minhas relações, então eu tento controlar as pessoas à minha volta, porque eu tenho medo que eles me rejeitem. E então relações adoecidas, doentes, enfermas, porque nós queremos que as pessoas façam só o que a gente quer. Isso é egoísmo, isso é uma vida autocentrada, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Outras vezes nós queremos controlar a vida daqueles a quem nós amamos e também geramos então pressão, dominação, porque temos medo que eles nos abandonem. Outras vezes, por medo de perder a nossa própria vida, queremos controlar aquilo que as pessoas dizem ou pensam de nós. Então, nós começamos a publicar um marketing pessoal para tentar fazer com que as pessoas vejam algo acerca de nós, mas que em geral, admitamos, pouco tem a ver com o que nós realmente somos. E então, o resultado é que nós morremos de medo todos os dias de que alguém descubra a senha das nossas redes sociais e descubra quem realmente nós somos. Isso para ilustrar a realidade que nós muitas vezes tentamos controlar a nossa imagem e tentamos controlar o que as pessoas sabem de nós, porque você sabe e morre de medo que se as pessoas souberem o que passa por aqui, elas não nos amariam. Olha quantos medos nos paralisam, quantos medos tentam controlar a nossa vida, e queremos ter esse controle de situações porque nós temos medo de perder a vida. Tentamos controlar as pessoas com medo de que elas nos rejeitem. Tentamos controlar o futuro, achando que nós poderemos de alguma maneira dominar o que vai acontecer. Mas então nos deparamos com uma realidade e muitas vezes é onde nós não temos resposta. Nós não temos o controle de nada. A Bíblia nos ensina que só existe uma possibilidade: alguém assumir o controle da sua vida. E é o que João vai dizer nesse texto. Diferentemente do que se ouve nas técnicas de empoderamento pessoal, muito diferentemente do que se ouve nas palestras milionárias que se fazem por aí, ajudando você a assumir o controle da sua vida, vencer o medo não tem nada a ver com força, com coragem, com entendimento, com sagacidade. Tudo isso, como diz Tiago, é a sabedoria do mundo. A sabedoria de Deus é muito diferente disso tudo. Olha o que João vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 4, nos versos 17, 18 e 19. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Veja que, como eu desenvolvi até aqui, eu afirmo a você que a dinâmica do medo, o poder que o medo tem sobre a nossa vida, é porque ele centraliza todas as suas ações. Isso, usando de uma forma muito didática, personalizando o medo, como se ele fosse de fato uma pessoa, como não é, evidentemente. Mas é uma maneira de você conseguir enxergar como isso se processa. O medo, se fosse ele uma pessoa, ele estaria o tempo todo dizendo a você: você precisa, você merece. Ou seja, centraliza nas nossas necessidades e desejos pessoais. Eu quero me sentir seguro, eu quero ter a atenção das pessoas, eu quero ter o controle, eu quero ter garantias, e em geral,
o medo pergunta para a gente assim: o que você vai ganhar com isso? E nós sempre queremos uma garantia, um aval de que nós vamos ganhar alguma coisa, de que não haverá perda, não haverá prejuízo, ou se houver na balança de prejuízo e benefício, a gente quer sempre ganhar. E tentando controlar tudo, a gente quer ter a certeza de que o dano será o menor. O que isso vai causar em mim? O medo está tão preocupado com o amanhã, como se ele fosse uma pessoa, que ele te impede de viver o agora e lembrar a você as responsabilidades que você tem agora e hoje, de fazer escolhas. O medo, portanto, ele quer sempre atuar na sua vida, dizendo a você que você precisa e que você merece. Centraliza toda a sua atenção e toda a sua vontade em você mesmo. Por outro lado também, o medo vai focalizar a sua atenção e envolver você, inibir você, dominar você com a mensuração do prejuízo. Quanto eu vou perder? O que isso vai me causar? Que dor eu vou sentir? E aí o medo então nos impede de amar, porque o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, o amor é sofredor. João vai dizer aqui que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, enquanto nós ficarmos medindo que este amor é a entrega do que me devolverão, a gente vai ficar sempre preocupado no quanto vamos perder. O medo também nos impede de servir aos outros, porque a gente está sempre preocupado conosco mesmo, assim: mas será que as pessoas irão me receber? Como as pessoas vão me interpretar? Como as pessoas vão me entender? Servir aos outros muitas vezes nos coloca sob a ameaça de sermos rejeitados. E o próprio medo, como ele está sempre pesando o prejuízo que vamos ter, ele nos impede de experimentar este grande amor de Deus que João canta e anuncia. E então eu vejo que nesse texto, como sendo então o cuidado de Deus para com todos aqueles que têm medo, seja ele qual for, mostra que o antídoto e o antônimo do medo nas Escrituras não tem nada a ver com segurança, não tem nada a ver com coragem, muito menos com força física. Porque até mesmo os mais fortes física e anatomicamente têm dentro de si medos terríveis. O que a Bíblia nos ensina, meu amado, é que o amor é que é a resposta que Deus dá para vencermos os nossos medos. O texto foca em Deus. O texto vai colocar toda a centralidade da vitória, da conquista, naquele que nos amou primeiro. O texto aponta para o fato de que este amor é incondicional. Veja que lá no versículo 17, fala do amor aperfeiçoado, que nos dá garantias e confiança para o que está por vir. Veja que para o amanhã eu não tenho nenhuma, não é nem o que está na conta corrente, não é nem o que eu estou planejando, eu não tenho nenhuma garantia. Em 1900 e alguma coisa, no século passado, eu já citei esse exemplo para vocês, eu convivi de perto com pessoas que perderam o chão, porque numa segunda-feira após um domingo, todo mundo acordou com R$50 na poupança, num dos nossos planos econômicos passados, que muitos aqui nem eram nascidos nessa época. E eu convivi de perto com um empresário que perdeu a vida, literalmente, porque não soube lidar com esta realidade. E o que João está dizendo, vocês olham para o futuro, vocês olham para... E esse dia do juízo é aquele olhar distante. E só tem uma coisa a fazer, é confiar no amor. Ele nos ama. Não adianta você dizer para uma pessoa, coragem, se esta pessoa não experimentar o amor de Deus. Não adianta dizer para alguém, seja forte, se esta pessoa não aprendeu ainda a descansar neste amor incondicional, perfeito, pleno de Deus.
Portanto, quando nós pensamos em vencer o medo, não significa malhar a alma, muito menos o corpo. É, na verdade, descansar, é entregar-se. O amor de Deus, este sim, é o maior e melhor capacitador para nos dar condições de dar o próximo passo e dizer: a vida vale a pena. Os meus medos não me impedirão de prosseguir, porque há alguém que me ama incondicionalmente e nada mudará esse amor. Ah, mas pode, todas as possibilidades que se enumerarem diante de você, nada, nenhuma delas diminuirá ou afastará o amor de Deus por nós. É o que João está dizendo. Em total harmonia e perfeita concordância com o apóstolo Paulo em Romanos 8, 35 a 39, João poderia também dizer: o amor de Deus não muda e nada nos separa dele. Ou seja, esta nossa necessidade de estar no controle, de ter argumentos, de ter fundamentos, de ter recursos, de ter justificativas, de ter respostas e de ter razão, é o que alimenta e nutre o nosso medo. Porque o dia que você perceber que você não terá resposta para tudo, que você não terá razão em todos os seus argumentos, que você não terá todos os recursos, então o medo te paralisa, o medo te domina, e o medo continuará centrado em você, nas suas vontades e nas suas necessidades. Mas quando eu focalizo, quando eu me detenho, quando eu me concentro na realidade incondicional e imutável de que Deus me ama, é o que levou Jesus à cruz. Ele entregou-se, ele enfrentou tudo, seus opositores, suas ofensas, suas injúrias, a morte, os espinhos, os açoites, a dor, o sofrimento, porque ele encarnou o amor de Deus por nós. E é isso que João está dizendo, é o amor que nos capacita a enfrentar o desconhecido, é o amor que nos capacita a olhar para o amanhã e dizer: independentemente, aconteça o que acontecer. É esta confiança de João que nutriu lá, séculos e séculos antes, o profeta Abacuque, a dizer: ainda que. Mas o medo nos coloca outras preposições em que a gente começa a dizer: e se? Mas e então? Como será? Mas o amor de Deus no nosso coração nos dá apenas uma resposta: nada, ainda que, seja o que for. Veja que muda toda a perspectiva, porque agora não estou mais centrado no que eu preciso ou no que eu quero, mas eu estou centrado em quem Deus é e no que Ele faz e no que Ele dá, e isso é muito maior do que eu possa imaginar. Esta é a mensagem do Evangelho, esta é a verdade de Deus para a nossa vida. Não é o que homens podem dizer a outros homens, mas é o que Deus nos diz. É o amor que lança fora o medo, é a confiança de que nada muda o propósito de Deus. É a capacidade de olhar as circunstâncias à nossa volta, observar e medir as ameaças, contabilizar as perdas, as perspectivas de dano, olhar as ameaças diante de nós, observar os riscos e dizer mais uma vez como Abacuque: ainda que. O amor de Deus não muda, o amor de Deus é o mesmo, Ele será sempre o meu recurso, a minha força, a minha coragem. A fé, ela não define resultados, apregoa-se. E talvez você esteja até sendo treinado por alguém a determinar seus resultados, a ter fé na sua capacidade, a empoderar-se do seu entendimento, ou por meio do seu entendimento, a lançar mão de toda a sua inteligência, de um raciocínio lógico, dos seus recursos, investimentos, benefícios, lucros. Mas sabe, a fé não vai conseguir definir os seus resultados, mas ela com certeza vai nos dirigir em segurança aos cuidados do Pai. Faça planos, idealize sua vida, mas concentre-se e centre tudo isso em quem Deus é, porque ainda que nada mudará.
Ao invés de você dizer e viver aprisionado aos se, mas e então? E quando? Vença essas preposições e assuma apenas uma: nada muda o amor de Deus por mim. É nessa verdade que nós conseguimos vencer o medo. É somente assim que nós conseguimos esperar, confiar, que pode até demorar, mas o Pai virá nos buscar. Nada nos separa do amor de Deus, nada muda o amor de Deus por nós. Ele é sempre o mesmo. É o amor que lança fora todo medo. O medo tenta contabilizar as perdas. O medo avalia os riscos. E o medo muitas vezes nos paralisa, nos frustra, nos leva à morte. O amor, por sua vez, diferentemente da força física, diferentemente da capacidade argumentativa, diferentemente dos nossos recursos, o amor está centrado em quem Deus é, e isso basta. Não sei quais são seus medos, se eles se enquadram naquilo que eu citei como medos objetivos e materiais, ou medos subjetivos e emocionais. Eu não sei o que se passa na sua cabeça, mas se você é gente como eu, temos todos muito medo, ainda que sejam diferentes, mas temos medo de perder, temos medo de sofrer, temos medo de morrer. Mas quando experimentamos o amor de Deus, esses medos são lançados fora. Porque para mim, o viver é lucro. Porque nada se compara à glória que nos está reservada. Porque a morte foi tragada pela vitória. Todas as razões que poderíamos dizer que são as razões pelas quais nós temos medo, a gente vai dizer como Abacuque: ainda que o amor de Deus é por mim. Queria que você fechasse seus olhos e olhasse para dentro de si mesmo e visitasse agora os seus medos. Mas eu não vou dizer para você vencer os seus medos, porque nós somos totalmente incapazes de fazer isso por nós mesmos. Isso é balela de coaching por aí. Isso é bobajada que se fala no mundo pós-moderno, que está tentando voltar a séculos passados, colocando o homem no centro do universo, no centro de tudo, e deixando Deus para trás. Se isso tudo desse certo, o mundo teria sido já melhor. Mas o meu mundo interior é outro, quando eu deixo Cristo reinar. E ainda que o mundo se abale, o meu coração está firme. É o que o salmista disse várias vezes. Pode o mundo se abalar, mas eu estou firme no amor do Senhor. Significa dizer que não é você que vai vencer os seus medos. Entregue-os a Deus e você experimentará o amor, e é o amor que lhe dará confiança. É o amor que dará a você a certeza de que não há punição, não há condenação, não há morte que tire de você a esperança. É o que Jesus faz por nós. É o que Ele fez por Jesus Cristo para nós. Alguém nesta noite que está vivendo sob o domínio de seus medos e está caminhando a ponto de perder a esperança e reconhece que tem vivido e buscado em lugares e experiências bem diferentes de tudo isso que a Bíblia nos ensinou nesta noite. Arrependa-se, volte. Não tente vencer seus medos sozinho, sozinha. Entregue-os a Deus. E abra o seu coração para o amor de Deus, pois é este amor que lança fora o medo. Pois é o que a Bíblia nos ensina. Deus ama você. Nada, nem ninguém, nem as coisas que passaram, nem aquelas que vão acontecer, nada mudará o amor de Deus por você. É isso que faz você ter a coragem que você precisa e ver a vida valer a pena. Se esta pessoa é você, eu quero orar por você. Fique de pé onde você está e diga: eu quero entregar esses meus medos. Não sei quais são, você sabe. E seja sincero com você.
Pelo menos agora admita que você tem medo. Não é mostrar fraqueza, ao contrário, é mostrar coragem. A coragem de reconhecer os seus medos e que você não tem conseguido sozinho, e então entregue-os ao Senhor e abra o seu coração para experimentar o amor de Deus. Eu quero orar por você onde você está. Pode ficar de pé, já alguns de pé, colocando sua vida, seus medos diante do Senhor. É o poder do amor de Deus. Ainda que não contabilize os riscos, viva a graça. Não centralize sua vida nas suas próprias vontades, mas confie. O amor gera confiança, porque Ele sabe que em Deus e em Cristo não há punição. Ele nos ama. Isso é graça. O medo faz você lembrar que você merece castigo, que você merece ser punido. O medo faz você contabilizar as perdas e dizer: eu vou perder muito mais, não vai dar certo, vou morrer. Mas o amor faz você olhar para o futuro e dizer: ainda que eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, eu terei esperança, eu viverei em esperança. Pai querido, em nome de Jesus, derrama graça sobre essas vidas, sobre esses corações que nesta noite estão colocando diante de si seus medos. Medo de perder, medo de fracassar, medo de sentir-se só, abandonado, rejeitado. Tu conheces cada coração e sabes bem o que é que vai nesta hora, o que aflige, o que assusta, o que paralisa, o que amedronta. Grandes ou pequenas, seja qual for a experiência de cada um, nós estamos colocando tudo isso diante de Ti neste momento. Nós queremos afirmar que confiamos em Ti e entregamos a Ti os nossos medos para experimentar o Teu amor, para experimentar o Teu cuidado, para substituirmos e transformarmos expressões que têm nos dominado, que têm nos afligido, como e se, e quando isso acontecer, como será? Para uma apenas que basta, como o profeta Abacuque nos ensina: ainda aconteça o que acontecer, o Senhor nos amará incondicionalmente. O Senhor cuidará de nós, suprindo todas as nossas necessidades. O Senhor estará conosco, serás a razão da nossa vida. Queremos viver para agradar-te, queremos viver para servir-te, queremos viver para tornar o Teu nome conhecido, proclamado neste tempo. Por isso, usa-nos como testemunho vivo de que vale a pena viver com Jesus. Entregamos a Ti o nosso coração e essas vidas que estão de pé, colocando diante de Ti o que está por vir, para que possam nesta noite dizer com convicção: ainda que seja o que for, aconteça o que acontecer, Deus me ama e o seu amor é por mim. Em nome de Jesus, amém. Vamos todos ficar de pé, vamos louvar o Senhor, vamos adorar ao Senhor e declarar que este amor é por nós. Say
contou muito pouco hoje. Repete o santo, 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 para a gente terminar o culto. Se tiver outra. Tanto, tanto quanto? Irmãos, podem sentar. Vamos louvar o Senhor mais uma vez.
Deus Santíssimo, incomparável, que nos ama. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, Pai eterno, seja derramado abundantemente sobre todos nós. E que o Espírito Santo nos fortaleça, nos console em toda a caminhada, para a glória do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, uma semana de bênçãos, de muito amor do Senhor sobre todos nós.